Bom dia para nossa segunda live dessa série de 10 lives de cura, 10 dias de live de cura. Então, muito bom dia, muito bem-vindos. Olha quem tá aqui, Paolinha, que já fez live comigo, Anabel, que vai estar dentro dessa série também, a Ruby, que é minha convidada de hoje, chegou. Que linda, gente. Neuzinha. Oh, coisa boa, gente. Que legal. É muito gratificante estar aqui com vocês e principalmente saber o quanto essa série de lives, esse conhecimento e essa dinâmica consegue ajudar pessoas, né? Tanto nós quanto os outros, tanto nós como terapeutas. Gente, perdão a minha voz, ela tá querendo me abandonar, mas ela não vai não, né? Tanto nós como terapeutas profissionais da saúde, quanto quem recebe, né, todo nossa atenção. Olha que honra, Tati, bom dia! Que legal te ter aqui, Aninha. E a gente conseguir levar isso para mais pessoas, sabe? A gente conseguir levar isso e alçar voos de cura. E hoje a minha convidada dessa live é uma terapeuta for-fio, uma terapeuta que a gente já se conhecia, né, das aulas, do online, do grupo, e no nosso presencial que teve agora no Rio Grande do Sul, há 15 dias atrás, né? Ela é do Ceará. Nós nos conhecemos presencialmente. Ô, Tati, eu aprendo muito contigo e eu com vocês. Gosto muito, muito, muito da nossa troca. E convidei ela para conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela dentro do método do For-Fio. Por quê? Porque ela tem um direcionamento que ela estava falando pra gente, né, que os atendimentos dela estão se direcionando e tem um know-how numa área extremamente específica e delicada, que é impressionante, tá? Que é a quantidade hoje em dia de adolescentes e jovens, né, que estão desenvolvendo características depressivas e de ansiedade. A gente sabe que processos depressivos e processos de ansiedade, eles são processos emocionais que estão sendo lapidados pelo nosso ambiente hoje em dia, estão sendo lapidados pelas cicatrizes vivenciais que a gente traz, né, que todo esse sistema familiar traz. Eles estão sendo lapidados pela tecnologia, porque o que acontece, pensando, né, comigo, antes atualmente, né, do boom da tecnologia, antes dessa evolução toda tecnológica, o corpo físico, ele tinha um poder neural de foco de concentração, um poder neural de aprendizado, mas ele também era utilizado com um foco físico, fisiológico, de corporal. E hoje em dia, cada vez mais, a tecnologia, é o que eu sempre falo, a tecnologia evoluiu muito, mas o nosso corpo físico não, ele é o mesmo, a nossa fisiologia é a mesma desde a época das cavernas, né? E conversando com ela me falou que conseguiu, né, olhar para essa linha, olhar para esse local onde esses jovens, esses adolescentes, eles estão ali, né, desenvolvendo muito esses processos de ansiedade e de depressão, e como os resultados do método For-Fio aplicados por ela tiveram resultados incríveis. Então eu quero convidar ela, vou chamar ela aqui. Cadê a Ruby? Cadê? Deixa eu chamar. Achei. Tá aqui, meu amor. Se pra você está travando, porque pra mim tá tudo normal. E a Ruby, ela entra e cai. Então eu queria saber se pra você também está assim. Me falem aqui. Voltou? Não tá? Tá, tá, tá travando? Tá travando.
Pois é, vocês estão me falando. Ah, então. Trava. Gente, ó, fala aqui comigo. Tá travando quando eu falo ou tá travando quando a Ruby tenta entrar? Porque, ó, pra mim tá tudo certo. Eu convido ela. Quando eu jogo o convite para participar, trava. Vejam aqui pra mim. Voltou, meu amor? Rece... A Carol falou que quando ela tenta entrar. Porque, gente, parece bobo, tá? Mas para mim já aconteceu 2, 3 vezes de eu ter que reiniciar a live para conseguir. Vamos ver uma coisa aqui. Ó, acho que agora vai. Turum. Bora, vamos lá. Gente, não tá rolando, né? Vamos ver se é minha internet. Eu troquei agora. A Rubi não tá conseguindo participar. O Instagram tá me avisando aqui. Diz, Rubiane não está conseguindo participar. Deixa eu ver uma coisa. Gente, eu troquei aqui a minha internet, me contem. Me contem. Vai ou não vai agora? Para mim, quando a Ruby vai entrar lá, entra e cai, entra e cai. Será que tem a ver com a internet dela de repente? Porque eu troquei a minha aqui. Vai sim, vai dar certo. E assim, né, gente? A gente vai fazer conforme tem que dar. Se a internet não quer contribuir agora, em alguma hora do dia ela vai. E com nós não tem mistério aqui. Aquela história, né? O mal vai sair. Eunice, bom dia! Estou assistindo vídeo e áudio ótimos para mim. Então eu vou tentar de novo a Ruby aqui. Vamos tentar aqui a Ruby. Ruby, vamos ver. Se a Ruby não conseguir entrar, eu vou querer que ela me responda uma coisa aqui. E aí, vamos ver. Peraí que eu tenho uma ideia legal aqui. Acho que é a internet da Ruby, né? Ruby, responde uma coisa aqui para mim. Aqui. Tu tá conseguindo receber o meu convite? Porque se tu não tá conseguindo entrar, não tá conseguindo receber meu convite, sabe o que a gente vai fazer? Tem uma ideia bem legal aqui. Sinarinha, bom dia, Sabre. Ó, a gente vai fazer. Bom dia, Dessa. A gente vai fazer uma coisa diferente aqui então. Ó, eu tô recebendo uma mensagem do Instagram que a Ruby não está conseguindo entrar. Então a gente vai combinar uma coisa aqui. Ruby, assim que terminar, a gente não vai parar essa live aqui. Assim que terminar essa live, eu vou. Tu mudou? Tá. Porque eu ia te dizer que se tu não conseguir entrar, quando terminar essa live aqui, eu vou te chamar e a gente vai marcar esta mesma live com a Ruby para hoje. Um outro horário. Ou início da tarde ou final da tarde. Mas essa live vai sair. Caso, eu vou chamar a Ruby mais uma vez. Caso ela não consiga entrar, eu vou começar a falar sobre o método do Forfil e eu já estou avisando, deixa eu, ó, agora a Ruby não aparece mais nem na live para mim chamar ela. Eu quero saber. Eu tô vendo que tem um monte de terapeuta Forfil aqui comigo, hein, gente linda. E eu vou falar sobre o método
E eu quero saber se algum terapeuta forfil que está aqui quer conversar com a gente, quer conversar comigo, pode abrir essa live aqui, pode me chamar ou pode me avisar que eu chamo. Se alguém quiser falar sobre as suas experiências com os seus pacientes. Porque aí o que a gente faz para não perder qualidade da live da Ruby, tá? A gente vai fazer. Ruby, fica tranquila, a gente vai fazer essa live contigo. Vou te chamar pela última vez. Se não acontecer, a gente vai remarcar ela, seja pro início da tarde, hoje, ou pro início, ou final. Meu Deus, não. Ó, Ruby entra e cai. Para mim não dá aqui, não consigo. Ruby, fica tranquila. Vou te chamar que hoje essa live sai. E a gente vai avisar todo mundo para estar aqui de novo. Enquanto isso, quem quer conversar? Ó, Sabre, Vani, eu vou começar a explicar para o pessoal falar um pouquinho sobre o método, né? Dentro deste olhar dos adolescentes, deste olhar hoje, tantas coisas que estão acontecendo, né? Em relação a o adoecimento emocional. Porque muitas vezes, gente, nós focamos no adoecimento, né, emocional, que leva ao adoecimento físico, e a gente entra numa seara que muitas vezes não é olhada, que é o adolescente. Bom dia, Mari, que muitas vezes não é olhada justamente porque esse adolescente ele está num processo onde, de forma inconsciente, muitas vezes para ele está tudo bem. Muitas vezes ele não tem o discernimento de olhar e ver que esse adoecimento está acontecendo. De chegar nesse movimento, de olhar esse adoecimento, por quê? Porque às vezes o ambiente está adoecido, às vezes são cicatrizes trazidas ao longo de processos evolutivos, de processos de ambiente, de processos de espelhamento fisiológico com essa família, com esses pais, né? A Dessa, eu queria, mas vou atender em 10 minutos. Dessa, entra, conversa com nós 10 minutinhos, depois a gente faz um bate-papo aqui. Entra aqui comigo. Vou te chamar, hein? O que tu acha? Depois entra as outras meninas, para a gente trocar uma ideia realmente sobre esse processo. Tu acha que topa? Ruby, a nossa live vai sair. Eu quero que tu fique de coração aí, tá? Vamos ver. Cadê a Dessa? Porque, gente, é muito, muito, muito significativo a gente poder olhar para esses adolescentes, a gente poder olhar para essas crianças, a gente poder olhar para esses jovens. Hoje, muitas vezes, quando a gente fala em tratamento, em terapia, o que acaba acontecendo? A gente acaba colocando isso muito no colo, né, dos adultos, porque são as pessoas que, às vezes, por consciência, buscam mais tratamento, às vezes, por consciência, buscam mais recurso. Só que muitas vezes, gente, esse ambiente, esse adoecimento de ambiente, esse adoecimento de espelhamento com pai, com mãe, com escola, esse adoecimento de forma geral, ele vai refletir no processo. Ele vai refletir nesse adolescente. E hoje a gente tem adolescentes emocionalmente muito abalados ou com muita perda vital, vamos trazer por essa informação, e que não percebem que não trazem este processo e que não fazem o movimento de olhar para o seu processo, de olhar para esse adoecimento. Por quê? Porque às vezes estão envolvidos, os pais estão envolvidos em algo maior, em algo... Ah, dessa já está em deslocamento. E aqui, quem é? Mari, eu sei que tu trabalha com adolescentes. Bora aqui falar com a gente. Quem é do Forfil que quer trocar sua experiência aqui, conta pra gente. Então, nesse processo, a gente acaba precisando olhar para as perdas de vitalidade. A gente sabe que sintomas de jovens, sintomas de adolescentes, são sintomas que... Ah, Carol, eu me lembro quando eu era adolescente. São sintomas que levam a processos de conscientização e de capacitação para a vida adulta. Eu fui um processo na época, né, da minha adolescência, que eu era uma adolescente que me sentia completamente deslocada do meu núcleo, né, de escola, por exemplo. Por quê? Porque eu era aquela adolescente, aquele estereótipo de adolescente, por exemplo, que não tinha um lugar de força.
vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui, como vocês estão me vendo, sempre fui muito branquinha, com muita sarda, né? Então, o que que acontece? Hoje se fala de bullying, né? Naquela época não se tinha esse nome, não se falava sobre isso. Mas eu era esta adolescente, né? Essa jovem, essa criança, vamos dizer assim, que sempre foi diferente fisicamente de um padrão. E era motivo de eu não me sentir pertencente daquele grupo. Era motivo de eu não me sentir pertencente. Quando eu não me sinto pertencente, como que eu me protejo? Me afastando, ficando mais no meu canto. Eu acabava me afastando, não tendo tantas. Tinha uma amiguinha, outra amiguinha, mas não era do grande grupo. Isso fez com que eu determinasse e levasse a minha característica e levasse as minhas ações, vamos dizer assim, né, personificadas em cima dessa vivência. Por proteção, eu me afastei. Então, isso me tornou uma adulta, um adulto jovem, né, uma adulta, assim, eu vou dizer para vocês, até uns 6, 7 anos atrás, onde para pertencer eu precisava aceitar tudo, que era o que acontecia na época da escola. Para pertencer ao grupo, tu tinha que aceitar as piadas, o bullying, tu tinha que. Então, quando tu cresce, tu te fortalece como adulto, muitas vezes tu entra em contato com coisas que foram criadas nessa fase que tu não queria para ti, que era se esconder. Teve uma vez que teve uns anos atrás um encontro da minha turma de colégio e eu não fui, porque eu não me sentia pertencente daquela turma. Justamente por quê? Porque eu precisei por muito tempo me afastar do processo para me proteger. Só que hoje a gente tem um problema seríssimo, que esse afastamento do adolescente faz ele ainda ter contato com outros grupos pelas telas. Só que tu não sabe quem são esses outros grupos. Então as coisas tomaram uma proporção infinitamente mais difícil. Olha, a Carol botou que tive alopecia por volta dos 18 anos. Então, imaginem uma adolescente de 18 anos, né, Carol? Com as questões de... E a alopecia, ela é um adoecimento, né? Que traz um processo físico intenso, como era comigo. As pessoas batiam o olho e viam, né? Eu, por exemplo, tinha uma piada que eu lembro até hoje, que o pessoal falava, a Melina toma sol de peneira por causa das sardas. Eu nunca esqueci essa informação. Eu nunca esqueci essa fala, né? Por mais que hoje, depois de muito trabalhar, eu comecei a achar o máximo. Por quê? Porque eu comecei a não olhar mais para as minhas sardas, por exemplo, como um problema. E eu vou dizer para vocês que se eu não tivesse trabalhado tanto isso, quando me deu a paralisia, talvez eu não fosse tirar isso para ser algo ser olhado. Eu ia literalmente me afastar, como disse, ó, olha o que a Vani falou aqui. Eu também fui deslocada e muitas vezes sofria algumas brincadeiras maldosas. Olha, a Carol, eu era assim, aceitava tudo, inclusive piadas dentro de casa. E a gente, na fase de adolescente, como diz a Mari, cria cascas que vão reverberar na fase adulta. A Ruby botou mel, tenta de novo. Vou tentar, Ruby. Então, o que que acontece, né? Muitas e muitas vezes, e não é uma nem duas, gente. Acontece o quê? A gente acontece... Oh, não. A gente, acontece que a gente se protege para entrar num sistema. A gente se protege porque a gente precisa ser aceito naquele movimento. A gente se protege porque aquele ambiente está gerenciando um processo agressivo com a gente, né? Então, naturalmente, a fase da adolescência, e é uma coisa importante de a gente entender aqui, a fase de infância, tá? É uma fase onde a gente tem espelhamento fisiológico. É uma fase onde o que que acontece nesse processo? A gente ainda não tem um processo neural maturado, bem amadurecido. Então a gente faz o quê? A gente espelha pai e mãe, a gente sente o que é nosso, mas a gente também sente o que é do outro, o que é do pai, o que é da mãe. A criança ainda não tem discernimento, tá? Para saber o que é dela e o que não é. Então ela traz tudo para dentro dela. Ela entende o quê? Que tudo aquilo é meu.
tudo aquilo é meu processo, então ela vai vivendo aquilo nos sentimentos, ela vai vivendo aquilo no físico, ela vai vivendo aquilo em todos os momentos da vida dela, como se fosse dela, até 8, 9, 10 anos de idade. Desta fase, entre os 8, 9 e 10, que a gente finaliza essa maturação de primeira infância, e a gente entra nessa pré-adolescência, e a gente entra nessa adolescência, gente, quem é que já escutou essa frase aqui? Ah, criança ali por 10, 11, 12 anos é chata. Quem já escutou isso? Por quê, gente? Pega aqui comigo esse entendimento fisiológico aqui. Pega aqui essa informação. Criança nessa faixa etária está entrando para um processo de pré-adolescência, está entrando para um processo de início de vida adulta, onde ela sai de uma primeira infância sem ter naturalmente um processo consciente do que é físico e do que é emocional. Essa pré-adolescência, esses 10, 11, 12 anos de idade, a criança não tem clareza sobre esta amplitude do físico e da emoção. O que acontece? Nesse momento, ela começa a conseguir separar o que é uma coisa e o que é outra. Olha o quanto isso é impactante. Quando a criança tem 9, 10 anos, 11, ela começa a entender o que é emoção. Ela começa a entender o que é emocional. Por isso que nessa fase, gente, tudo é muito impactante. É ou não é? Tem gente que diz assim, ai meu Deus, nessa fase tudo é um drama. Mas é que é porque o primeiro momento que aquele adolescente jovem, que aquela criança, né, que está saindo começando a maturação, saindo da primeira infância, está sentindo pela primeira vez de forma intensa o que é emoção. Porque antes a emoção estava toda no tecido físico. A criança faz o quê? Tem uma alteração emocional, faz um pico de febre. Tem uma alteração emocional, faz uma diarreia. Tem uma. É ou não é? A criança não é assim? Já o adolescente começa a sentir o que é emoção e o que não é. E é uma fase. Todo mundo fala tanto, né? Primeira infância é importante, primeira infância é importante. E óbvio que é. Óbvio. É onde ali a gente cria todos os processos neurais, na grande maioria das vezes. Só que a fase da adolescência, gente, é uma fase de extrema importância. Mas de uma extrema importância nível hard. Por quê? Porque ali são as maturações emocionais. Olha que coisa interessante, né? O que a Neuza trouxe aqui. Eu apaguei as memórias de infância e adolescência, mas o pouco que me lembro, eu perdi a voz muito, sem nenhum sintoma. Olha só a voz. Por quê? Porque era esse emocional dizendo para o corpo físico que ele não tinha voz, que ele não podia falar, que ele não tinha posicionamento. É muito significativo isso. Olha o que a Mari falou. Meu adolescente estava na pandemia, bem nessa fase. Gente, isso foi uma situação que precisou muito ser olhada. Precisa muito ser trabalhadas as cicatrizes vivenciais dessa fase, as memórias que ficaram dessa fase, porque a adolescência, por ser um momento, por ser uma fase de vida, que ela é extremamente importante, porque é ali que acontece a maturação emocional. No momento em que a gente tem um adolescente que passa essa maturação emocional no meio de uma pandemia, o que acontece? A gente sabe que este adolescente traz memória do quê? Gente, o que a gente viveu na pandemia? Medo, não é? Afastamento, insegurança, perda de proteção, sensação de morte, porque era o que se falava muito. Era só o que se vibrava. Esse adolescente que está maturando sua emoção, ele entende de forma consciente o que está acontecendo, mas a emoção lá dentro ele não domina, ele está construindo isso. Aí nós temos adultos depois, por exemplo, que tem dificuldade de convívio social. Ai, mas essa pessoa é antissocial.
Não, ela talvez não seja um uma pessoa antissocial. Talvez ela tenha maturado a dor, toda essa parte emocional dela durante uma pandemia, por exemplo, onde ela entendeu que estar afastada, sozinha e fechada era seguro. Porque era. Só que a gente não vive mais aquela fase. É ou não é? Olha o que a Celi botou. Estou revivendo situações da minha adolescência com a minha filha que está entrando na adolescência. Ó, olha só agora. Eu vou ter que falar uma coisa que máximo isso, Celi. Por quê? Olha que interessante, gente. Só um pouquinho. Eu tô totalmente, né, sem voz. Ai, vai dar tudo certo. O que acontece aqui? Essa situação de estar revivendo com a tua filha a tua adolescência é uma situação ímpar para ressignificar várias vivências tuas. Porque quando tu revive, tu traz para consciência. E hoje tu tem recurso de liberar essa memória. E o mais legal, gente, mãe espelha filho a vida toda, né? A gente sabe que num primeiro momento, de forma impactante até 8, 9 anos de idade, na primeira infância, mas a gente impacta essas crianças uma vida toda, esses adolescentes. Ou seja, olha que importante isso e que forte ele. Tu trabalhando, quando tu entra em contato com essas vivências, situações, tu trabalhando em ti. Também essas cicatrizes que foram tuas, tu acaba facilitando o processo nela. Porque ela vai reverberar, ela vai espelhar. E então é tão impactante, porque a fase de adolescência hoje é uma fase que ela está muito, gente, ela está muito pautada na tecnologia. Muito, muito, muito. E isso a gente viu, eu estava vendo, eu acho que foi semana passada, não vou lembrar, um programa onde estavam acontecendo eu fiquei chocada, agressões virtuais. Eu nunca imaginei isso. Entendeu? Entre adolescentes. Ou seja, a importância, né, de trabalhar esses adolescentes, de trabalhar esses ambientes, de saber o que está acontecendo. E o método Fortune, por que eu falo tanto do método? Porque o método na aplicação para adolescente, ele é ímpar. Sabe por quê? E eu falo porque já trabalhei muito, eu fiz amizade, né, com muito adolescente no atendimento presencial, porque o método Fortune é um método que, como tu tem um mapa de aplicação, o adolescente não precisa falar, verbalizar o que está acontecendo. Porque muitas vezes, gente, isso é bem impactante, tá? Ele não verbaliza porque ele não sabe o que está acontecendo. Não é porque ele não quer. Ai, meu. Ai, eles não falam, como é que a gente vai saber? Às vezes tu vai perguntar o que tu tem e a resposta vai ser o quê? Nada. E não é nada porque ele não quer falar. Às vezes é nada porque para ele é nada. Às vezes é nada porque ele não sabe o que ele está sentindo. Às vezes é nada porque todos os colegas e amigos sentem a mesma coisa. Então é normal. Às vezes ele vai falar, eu não estou bem, mas eu não sei o que é. E ele está falando a verdade, ele realmente não sabe o que é. Porque ele não tem consciência do processo. E é por isso que o método consegue ressignificar e trabalhar muito, mas assim, muito bem com o adolescente. Por quê? Porque a gente tem como olhar essas cicatrizes, liberar essas memórias e aliviar esses sintomas e tecidos sem que ele verbalize no processo. Porque eu tenho como aplicar o mapa, encontrar em conexão com esse adolescente, encontrar a perda de vitalidade desse processo e ressignificar o movimento. Tem que ele precise verbalizar, porque não é porque ele não quer, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo. Não é porque ele não quer. Olha o que a Ruby falou. Fico impressionada como as coisas acontecem quando eu quero sair do que me trava. Primeira vez eu aceito aparecer numa live, acontecem mil coisas e ontem tive que ir para o hospital com a minha filha. E isso, Ruby, são provações que vão acontecer na vida da gente o tempo inteiro. Sabe o que a gente faz com elas? A gente fica até romper, a gente fica testando até romper o processo. E é por isso que a gente vai fazer essa live
hoje ainda, em algum momento do dia. Vamos romper isso de qualquer jeito, né? Olha o que a Tati colocou. Criança, 8 anos, ansioso, não senta na cadeira não senta na cadeira da escola. Como ajudar em casa? Tati, olha só, eu gosto muito, muito, muito de usar algumas alternativas de consciência com o próprio adolescente. A gente gosta, dentro do método Forfil, de ensinar para ele o que a gente chama de toquezinho. Eu gosto, né, de taping, que são toques sutis a nível de região de testa, peito e baixo ventre. 30 segundos de toque. O que isso acontece, tá? Isso faz estímulos que relaxam o processo neural, porque isso está fazendo estímulo tecidual. O que dá para combinar com ele é ensinar ele isso e dizer para ele que toda vez que ele se sentir ansioso, ele vai fazer o toquezinho, porque ele consegue fazer sem ninguém perceber, entendeu? Ele consegue fazer esse toquezinho para ajudar ele a diminuir a ansiedade. Um óleozinho essencial, porque a minha pergunta é, ele tem clareza de que ele não consegue ficar porque ele está ansioso? Então a gente teria que ter essa clareza para entender se ele tem esse discernimento, esse entendimento, ou ele não entende que ele sente isso. Se ele sentir um óleozinho, eu gosto muito, né, gente, de óleo essencial. Não trabalho com isso, mas gosto muito. Usaria óleo e usaria taping com ele para para ele entender isso, né? Desça, consegue entrar. Se conseguir entrar, me avisa aqui, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se a Dessa vai conseguir entrar. Olha, a Vani botou aqui. Oi, amor! Bom Tá me dia! ouvindo? Bom dia. Lindo! Que legal! Então, vai atrasar um pouquinho, então eu consigo falar, porque eu queria muito assistir a live, né? Eu também atendo adolescentes, Conta. e, inclusive, online eu atendo um em específico que eu acho muito interessante, porque ele liga a câmera, mas ele não mostra o rosto, tá? Ó, Ele mostra um pedacinho e tá tudo certo. A gente já vem há um tempo, né, fazendo esse trabalho, e ele não quer que conversar, idade ele ele não tem, fala nada. Dessa? Ele tem 14. Ó, bem na fase. Bem na fase. Isso. Então, o que eu passei para a mãe dele, não tem problema. Ele não quer falar, ele tá inseguro, ele não sabe o que falar às vezes. Para ele tá tudo certo, mas não está, né? Porque a mãe percebe, enfim. E aí a gente sempre consegue fazer Sim, o trabalho, o resultado é ótimo e não precisa falar, porque o problema, né, com os adolescentes é exatamente isso. Eles chegam aqui, eles dizem, eu peço, tu veio porque tu quis, né? Por que você tá aqui? A minha mãe me obrigou. é Foi me isso. obrigou. Eu Então, não sei o que eu vou fazer aqui. E ótimo. tá tudo bem, porque quando é no presencial, eu consigo trazer eles um pouquinho, né, mais próximo, a conversa vai fluindo, enfim. E tô atendendo também idade entre 9 e 10 anos, que tá uma maravilha, porque chegam inseguras, Olha, não sabem o que falar, a conversa vai, coloca na maca, aplica. Quando termina, todas estão dormindo. Tenho que chamar os pais para acordar, né, para não ter aquele susto, né, onde eu tô, acordei. E elas não querem ir embora. E elas querem saber quando é a próxima sessão. olha que Só que legal. elas nem sabem o que aconteceu, Mas né? elas Não sabem o sentem. resultado. E isso, porque aí eu passo para a mãe ou para o pai, enfim, mas elas sentem a melhora. Então, é muito interessante, porque eles não vão falar. E no começo eu Isso, tinha esse medo, sabe? Mas ele não falou comigo. O que que eu vou fazer? Tá isso. tudo certo. Porque E a é gente. interessante ter esta possibilidade de trabalhar isso sem que ele tenha que verbalizar. Por quê? Exato. Porque isso também é uma forma que faz com que ele volte, com que ele aceite fazer de novo. Isso, exatamente. Então, é muito interessante fazer esse atendimento porque não precisa falar. E isso está indo também para os homens, né, meu? Oh, Porque isso, estende um pouco, isso. eles não querem falar e tá tudo certo, né? Mas, enfim, eu quis entrar para trazer o caso da minha filha, que eu consegui fazer uma mudança muito grande com o Forfil. O que que aconteceu? Quando o meu filho nasceu, Léo, ela tinha uns 7 aninhos. Então, eu sem saber, logicamente, né? Não é que eu dava mais atenção para ele, mas ele Você exigia, percebe? né? E eu não percebi nada disso. E o que que ela criou? Uma casca aonde eu me viro sozinha, eu faço tudo sozinha.
e ninguém gosta de mim. Então, na escola, sim, era assim, eu tenho que agradar todo mundo. E aí foi desenvolvendo vários Claro. sintomas, joelhos, né, estômago. E aí, quando eu comecei a tratar ela com o Forpil, que começou a sair as datas, tu imagina que eu estava associada àquilo, né? Então. E aí caiu a ficha, eu disse, meu Deus, Tainá, eu disse, tem tudo a ver. Tudo a Tem tudo a ver. ver. E aí a gente foi liberando e ela entendendo tudo aquilo, o corpo começou a responder, né? Mas ela trouxe isso para a adolescência dela. Então começou a ansiedade, Olha né? só. Muita tristeza, o desânimo. E aí eu não entendia, E mas é por quê? Mas por que interessante, você é tem isso, tudo, porque a gente, né? como mãe, ou a mãe quer. Tá, mas por que você está sentindo isso? Mas a adolescente não sabe dizer. Exato. Era o que ela me dizia, mãe, eu não tenho nada, mas eu tô assim, eu tô triste, eu não quero falar. E aí, quando eu comecei a tratar, eu disse, tá bom, então a gente não precisa conversar, vamos só aplicar. Pronto. E agora, toda vez que vem algum gatilho que ativa, eu olho pra ela e digo, tu sabe o que que é? Tá na hora de fazer o E forfio dela. não, e olha só, agora entre nós, né? Artimanha de mãe. Tem perfil para os outros, mas é em casa ali, ó. O que Em está casa. acontecendo? Vem aqui. Exatamente. E o exemplo dela está servindo para vários outros casos Legal. que chegam. Tu entendeu, Mel? Claro. Vários outros. Por quê? E aí, Porque hoje eles a não gente têm tem essa que clareza. tratar a mãe também, porque o espelhamento é gigantesco. É E olha, gigantesco. isso que tu trouxe dessa. Eu não tinha nem levantado essa questão, e olha como é significativo. Quando nascem os irmãos. Claro, né? Eles Sim. crescem com a sensação de que não são mais olhados e que não é real, é porque aquele movimento Não, não exige. morreu. Exato, exato. Foi essa sensação que ela teve e está chegando outras crianças com o mesmo problema. Agressividade, não está indo bem na escola, não quer ir para a escola, né? Agredir os avós, porque ela não se sente mais aceita nesse Claro. ambiente, porque a irmã chegou ou o irmão chegou, então eu perdi meu lugar, E entende? aí, quando eu sou pequena, eu ainda não tenho discernimento disso. Quando eu vou crescendo, eu só vou gerando sintomas dessa bagunça toda, né? Exatamente. Então, é muito interessante ter esse olhar, né? E do espelhamento Que idade tá também. tua filha dessa? Ela tá com 17 agora. É. E como é importante trabalhar isso antes de entrar nessa fase adulta, né? Sim, e hoje ela olha e aí ela diz assim: mãe, por que tu me deixava ser assim? Porque eu pensava assim, olha como ela se vestia de um jeito muito estranho para me chamar atenção, né? E aí tudo eu pensava, ah, é a É fase. adolescente. É, não, ela queria chamar a minha E ela se atenção. deu conta Mas disso? sim, depois, olha, já fez várias sessões, né? E ela foi se dando conta de tudo, né? Porque, mãe, olha como eu era. Eu disse, então, né? Então, o que o Forte Pio não faz, fez aí uma. Querida, e Sabe? ela se dá conta. Isso é muito Ela, legal, né? É isso que eu digo é, assim, muito legal. isso vale. Então, imagina quantas adolescentes a gente consegue salvar, Tá? vamos dizer assim, desse Tá. processo. Porque hoje, é que nem tu trouxe, né, com todas essas dificuldades naturais da rotina, Sim, a gente ainda tem a cereja do bolo, porque não é tão legal, que hoje é a questão dos ambientes, que é a isso, internet, então, assim, as emoções dos adolescentes estão muito afetadas nesse momento. muito, muito. E eles carregam muito, eu vejo ela muito, falando muito, ah, mas se eu fizer tal coisa, o que que eles vão pensar? Que eles vão... Ontem mesmo ela estava com o trabalho, daí ela disse, ah, mas se eu colocar esse vídeo, apresentar, o que que os outros vão falar? Olha, Sabe? E aí isso vai criando. Aí tem vários adolescentes, né, que não participam, que, ah, mas é o jeitinho dele. Não é. não O é jeitinho não é. isso, não é. Às Não é vezes vem essa situação, né? Ai, mas é que a criança é assim. Será mesmo? Será? isso. Por que que ela é assim? Porque, mas é o jeitinho dela. Por que que ela desenvolveu esse jeito de se afastar, esse jeito de não conectar, esse jeito de ter vergonha, de ter insegurança? Não é o jeitinho. Não, não Por é. que esse jeitinho foi desenvolvido, né? O que é interessante quando a gente faz e sai os travamentos e passa para os pais, eles, porque a criança não vai ter o adolescente, né? Essa, ah, sim, eu sei o que que é. Não, não vai Não saber. vai. Aí eles entendem, sim, eu sei por que ele está agindo assim, porque lá atrás aconteceu mesmo, Isso né? Então, é,
que prestar muita atenção e tipo, eu sempre falo. Aí eles chegam, será que tu consegue ajudar meu filho? Sim, a gente consegue. A gente consegue. Não vamos deixar, porque eu já escutei muitas vezes, Mel, aqui. Eu já pensei em me matar. Eu acho, Muito. eu não quero mais. Uma vez eu recebi um áudio da moça, tá? Acho que ela tinha uns 16, 17 anos. Ela mandou um áudio, eu estava atendendo na massa, e ela disse, Andressa, eu não quero mais continuar. Só que eu não estava ainda atendendo com o Forfil. Eu vou me matar. Eu vou sair do trabalho agora, eu vou acabar com tudo isso agora. E eu disse, meu Deus. E eu estava iniciando o Forfil. Eu disse, não, calma, O só que um que eu pouquinho, faço? vamos conversar. Então, sabe, chega a um limite Chega. que as pessoas, não, mas só tá triste, só está. Não tá, Não. não é. E é interessante o quanto. Teve uma vez um adolescente, tu me fez lembrar de um menino que eu atendi, o nome dele era João também, coincidência, né, com o meu João. Faz bastante tempo. E ele tinha, né? Ele era homossexual, ele tinha se Uhum. resolvido, tipo, se descoberto, vamos dizer assim. Uhum. A família não aceitava e ele me usou como uma ponte, né, de segurança. Aham. E eu lembro como se fosse hoje, de um dia ele me mandar uma mensagem dizendo que a família tinha colocado ele para fora de casa. Eu nunca vou esquecer essa situação. E eu tinha contato de uma pessoa que tinha me indicado que era uma pessoa meio parente um pouco de longe e tal. Mas aí nessas horas a gente vê o quanto a gente acaba criando vínculos onde eles Sim, se sentem extremamente confiantes na terapia e eles sim. acabam trazendo para a gente esse pedido de socorro É, que muitas vezes a família não vai receber. não, eles se sentem seguros, né, Mel? Tanto Exato. que essas crianças, enfim, que estão indo entre 9 e 10 anos, elas entram e aí eu falo, aqui você está segura comigo, pode ficar tranquila. Aí ela diz, você promete que não conta nada para minha mãe? Eu posso conversar contigo, você não vai contar? É, Então, é uma segurança que elas sentem e que é muito importante, né, Mel? Porque você não vai muito. guardando tudo aquilo e. Muito. Eu tenho umas pequenas, assim, que estão entrando nessa fase de 9, 10 anos, e elas brincam que elas querem ir fazer a massagem com a Tia Mel, porque na cabeça delas elas não É entendem, uma e, vantagem. né? E aí elas trazem essas informações. E eu sempre falo assim: tudo que a gente fala aqui é a tua história. Então, se alguma Uhum. coisa sair daqui, eu digo, é porque você quis contar para os seus pais, para Uhum. sua mãe, porque eu vou trazer para eles Uhum. apenas o que eu encontrar, o que a gente trabalhar, mas tu pode. E elas vão se abrindo e elas vão Uhum. trazendo, e a gente vai literalmente salvando esses processos, né, Andressa? Isso, isso. É muito importante, né, trazer essa segurança para Muito. eles. Mas, Mel, eu vou ter que atender. Vai, vai, Obrigada por vai! abrir para mim. Vai que eu vou Foi um contigo prazer. aqui. Tá bom. Obrigado por Beijo, ter trazido o teu beijo. relato dessa. Bom trabalho, Obrigada. beijo. Beijo, brigadão. Olha o que a Vani colocou aqui, né? Que saiu a série Adolescência. Pois é, Vani, tu sabe que tá todo mundo falando. Eu não posso opinar ainda porque não assisti, mas tô louca pra assistir. E que mostra esses ataques virtuais. Eu fiquei chocada quando fiquei sabendo, de verdade, assim, desses ataques. Fiquei apavorada. Olha, Neuza, Mel, eu trabalho hoje com um homem adulto, onde a mãe tinha pânico dele morrer quando nasceu. E depois, na infância, ele trouxe muito medo. Olha só. Acontece que ele desistia sempre que se sentia inseguro. E a mãe não estimulava ele para a vida. Hoje, ele tem pânico de tudo. Estamos ressignificando isso tudo, mas para ele tudo é muito sofrido. Olha, gente, que impactante esse processo, né? Que é ele, o adolescente ele vai trazer todos esses reflexos, né, da primeira infância, ele vai trazer, só que ele vai começar a ter a forma de se adequar aos processos. Então ele vai trazer a forma que ele se adequa, ou se afastando, ou se fechando, né? Ou daqui a pouco com um processo mais agressivo, por exemplo, para se impor, para mostrar sua vontade. Então, esses processos são extremamente impactantes na vida adulta, se não tratados lá na adolescência. Olha o que a Celi botou. Eu também tenho pacientes assim, eles que pedem para vir fazer de novo, porque não precisa falar. Então, a gente tem uma ferramenta como o método Forfue, né, que traz esses processos à tona, fazem com que ele não precise estar verbalizando aquilo que tanto agride, está verbalizando aquilo que tanto adoece.
E isso, naturalmente, faz com que eles se protejam no meio do caminho e se sintam protegidos pela técnica, né? Olha que a Neuza botou mel. Olha que loucura, o campo coloca no nosso colo e esfrega na nossa cara aquilo que precisamos. Eu nunca quis atender o masculino, nem sabia o porquê, mas só estou atendendo homens. Ressignificações de processo, tu viu? Preciso olhar para esse masculino, exatamente, né? Olha a Ruby, quando a gente não fala, as pedras falam. Era exatamente o que eu ia falar sobre a minha filha. Foi um atendimento dela que abriu meus olhos para os jovens. Olha que coisa bem linda. Carol botou que é lindo de ler o relato e é transformador, né? Na verdade, tudo que eles querem é que os pais conheçam as dores deles, né? E é lindo como a gente começa, como diz a Carol, é lindo o forfio, por quê? Porque é exatamente esse processo, né? Como a gente tem recursos para estar ajudando estes adolescentes, como a gente tem recursos para estar limpando essas dores, como a própria Ruby falou, o que ela trouxe para a gente, né? Foi a filha dela, foi no atendimento da filha dela. O que a Andressa trouxe? Foi no atendimento da filha dela, onde os olhos, a Mari Gonçalves, que estava aqui, que foi olhando para o filho dela, que abriram estes olhares para os jovens e adolescentes. Porque, gente, é uma época de vida que todo mundo fala muito da primeira infância, todo mundo fala muito de trabalhar traumas na fase adulta, mas essa fatia, essa época de vida, ela é uma época que ela tá muito, mas assim, gente, muito pautada na insegurança. É insegurança emocional, é insegurança física, é insegurança cognitiva, é insegurança relacional, eles têm muita insegurança. É o primeiro momento em que eles estão descobrindo todos esses processos. E isso gera comportamentos de fase adulta que vão ser norteados por essas características que foram formadas nessa fase. Então, é muito sério a gente ter que olhar para essa faixa etária, é muito sério a gente ter que olhar para essa época, né, de adolescência e jovem, principalmente quando existem algumas características, alguns sintomas, algumas formas de agir e que a gente sabe, de alguma forma, que tem coisa ali que não está tão significativo, né? A Deia, o que não é olhado na infância grita na adolescência, Deia, exatamente, né? Justamente porque é nesse momento em que os adolescentes vão se afastar da família, é nesse momento em que os adolescentes vão se afastar de algum grupo social e eles vão encontrar algum grupo que acolha. E aí que tá o grande medo, o grande problema disso. Porque se eles buscam um grupo que acolhe, a gente não tem clareza de que grupo é esse. E aí? Esses grupos virtuais que a gente estava falando, né? Essas agressões virtuais, o que isso nos mostra? A busca daquele adolescente por um grupo que acolhe. Talvez lá é onde ele não vai sentir o bullying, talvez lá é onde ele não vai se sentir a ovelha, a famosa história da ovelha negra, porque lá, então, eu fui uma adolescente que eu me fechei. Por quê? Por essas questões, né, desse bullying. Porque o que acontece, né? Tu não faz parte do processo naquele momento, tu não faz parte do grupo. E se tu não faz parte do grupo, tu vai ter que ou te afastar, ficar sozinho, ou buscar um grupo que te acolha. E é aí que é o grande problema. Como diz a Mari, tem que ficar atentos e vigilantes. Então, gente, essa live, ela foi realmente, assim, uma live que, tu vê, nada é por acaso, né? Ela não aconteceu como previsto, mas ela vai. Inclusive, eu convido todo mundo que tá aqui ao vivo a ficar de olho nos meus stories, porque assim que eu conversar com a Ruby, a gente definiu um novo horário. Hoje a gente vai tentar abrir essa live de novo para falar com ela, mas o quanto a informação sobre adolescentes, jovens, o quanto a participação com o relato da Dessa, né? O quanto a Mari está trazendo aqui também por experiência no atendimento de adolescentes, o quanto o método do Forfil ele consegue ressignificar essas situações, essas vivências, estes olhares de uma forma onde esses adolescentes não precisem verbalizar,
não precisem trazer as suas dores e comecem a criar uma confiança, primeiro na aplicação e depois uma confiança em daqui a pouco tá abrindo alguma situação. Não vamos fingir que tá tudo bem, né? A gente precisa sim ter recurso, a gente precisa olhar com carinho. Mel, eu tenho um filho adolescente ou eu tenho pacientes adolescentes, mas eles não têm queixa. Eu posso aplicar o método? Deve. Por quê? Porque 95% das nossas memórias são inconscientes e protetivas. E se elas são assim, é porque muitas vezes eles não sabem por que eles estão sentindo aquilo que eles estão sentindo. Então é por isso que é tão significativo usar o método nessa faixa etária para que a gente consiga ajudar sem que eles tenham que verbalizar ou trazer clareza, porque a grande maioria das vezes é porque eles não sabem o que está acontecendo. Como a Neuzinha aconteceu, como tinha que ser neste momento. Isso aí. Gente, eu fiquei muito feliz que mesmo com as intempéries no início da live, vocês ficaram aqui comigo. Isso realmente nos mostra uma comunidade muito forte. Ruby, eu fico muito feliz que tu, mesmo não tendo conseguido entrar, ficou aqui com a gente. A gente vai fazer essa live acontecer sim. Vou agradecer a Dessa, né, que se prontificou ao processo, tá? Então, todos esses movimentos vão acontecer de uma forma muito mais leve, né? Jean, olha, qual o valor do curso? Me escreve aqui no direct, assim que terminar a live, que eu te passo todas as ofertas, principalmente, porque vai abrir as inscrições. Gente, isso é importante aqui. As inscrições para a turma 10 do Método Forfil vão abrir na segunda-feira, 6 horas da manhã, tá? O valor do método hoje, ele é de 2.997 a formação. Quem estiver no grupo VIP, que é o grupo que está lá no link da minha bio, vai ser liberadas inscrições 2 horas antes no grupo VIP do que para o público geral. E quem estiver no grupo vai ter R$ 500 de desconto na inscrição. Os 20 primeiros vão receber o mapa de aplicação e o meu livro em casa. E todo mundo que tiver e que se inscrever entre as 6 e as 8 da manhã, que é o horário do grupo VIP, vai ganhar o ingresso para um workshop ao vivo comigo, que é fature de 2 a 5 mil a mais em terapias com ações de vendas. Então, quem estiver querendo entrar na formação do método, as 40 primeiras vagas terão R$ 500 de desconto. Só que para isso tu tem que estar no grupo, né? No grupo VIP de super interessados, que tá com o link na minha bio. Combinado, gente? Entrem no grupo que lá vocês vão ter todas as informações para conseguir todos esses bônus para se tornar aluno do Método Forfil da turma 10. Eu fico muito orgulhosa, gente, de ter todos vocês aqui. Neuzinha, sempre comigo, né, Neuzinha? Isso se chama parceria. Essa nossa comunidade é incrível. Eu vou dizer para vocês, eu participo de vários grupos de mentoria, vários grupos, e não tem nada parecido. E isso, inclusive, os meus próprios colegas das outras mentorias, dos outros lugares falam. Não tem nada parecido, Melina, com a tua comunidade. E é isso que eu fico muito orgulhosa. Gente, quem é aqui, quem é do Forfil, quem é do MTP, tem um segredo para contar para vocês. Não tem nada parecido com o que a gente tem. Então, que a gente está de coração aberto, a comunidade, né? Forfil está de coração aberto para todo mundo que queira ser terapeuta Forfil e participar dessa nossa comunidade. Claudinha, bom dia, meu amor! Então, gente, eu vou deixar essa live gravada para quem tem filhos adolescentes, conhece crianças, né? Adolescentes que precisam ser olhados, conhecem pais que vocês querem encaminhar, encaminhem essa live. É extremamente importante, né? Terapeutas que querem se especializar no Forfil, estejam no grupo de super interessados. A gente só tem uma missão no mundo. Todo mundo fala de tanto de propósito. Eu tenho que descobrir o meu propósito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós, como seres humanos, temos um único propósito no mundo, que é servir.
servir ao outro, servir com o nosso trabalho, servir com a nossa especialidade, servir com o nosso dom. Então, o nosso servir, ele precisa, sim, e quando eu falo servir, isso não está vinculado a não vender o teu trabalho. Quando eu falo servir, é tu estar à disposição da cura do processo, seja de qualquer forma, com o trabalho que tu tem. Então, fica o convite para quem quiser estar na nossa comunidade, entra lá no link da bio do grupo de super interessados. Combinado, meus amores? Um beijo. Amanhã, presta atenção em 2 recados. Amanhã, 7 da manhã, nós vamos ter uma outra live da nossa série, a terceira live, que vai ser da nossa série de lives de cura, tá? Mas hoje, durante o dia, eu vou ir avisando nos stories em que momento nós vamos refazer uma live com a Ruby para falar sobre essa situação de adolescentes também. Combinado, gente? Um beijo e até a próxima live. Não esqueçam, hein?